Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje, para dar continuidade e finalizando o assunto teatro grego, eu vou comentar com vocês aqui a respeito de Ésquilo, de Eurípides e também das comédias, do gênero comédia, tendo como maior representante o Aristófanes, lá indicado no livro de vocês. Tudo bem? Esse é o plano para hoje. Espero que vocês estejam com o livro, com o fascículo de vocês, com a apostila do SAI aberta, para que vocês possam acompanhar, registrar as dúvidas e tirar comigo, seja pelo Classroom ou seja pelo e-mail, ok? Fica o canal aberto aqui. Vamos para a aula de hoje então. Bom, começando pelo Ésquilo, pessoal, acompanhem pelo livro de vocês vão ver lá que a peça Prometeu Acorrentado está lá relacionada. É uma peça muito interessante porque trata do aspecto fundamental do Ésquilo, que é abordar a questão da tragédia a partir de aspectos transcendentes, ou seja, o elemento que transcende a nossa própria existência. Comentei um pouco a respeito disso na semana passada, mas enfatizarei mais hoje. O que significa isso? Algo que transcende a nossa própria existência é algo que está para além do nosso próprio domínio. Tá? Existem muitos aspectos que podem ser trágicos na existência humana e que são transcendentes ao nosso próprio domínio, à nossa própria possibilidade de determinação. Ok? Então, levem isso em consideração. Quando Ésquilo, então, cria peças que são transcendentes tragicamente, ele está se interessando por esse modo da condição humana, que é perceber que existem aspectos que estão para além do nosso domínio, que transcendem. Ok? Prometeu Acorrentado, se vocês se lembrarem bem, se parece muito com os primeiros capítulos da Bíblia judaica e da Bíblia cristã, do Gênesis lá. Por quê? Porque quando a serpente está lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, com Adão e Eva, é a mesma problemática. Prometeu, quem é Prometeu? Esse mito interessantíssimo. É o sujeito que rouba o fogo dos deuses e entrega aos seres humanos. Ok? O fogo simboliza aqui a inteligência humana, essa invenção que vai modificar enormemente o status do ser humano. Sendo assim, Prometeu acorrentado, que é o sujeito então que, porque fez isso, agora tem que ficar eternamente ou indefinidamente acorrentado, por isso Prometeu acorrentado, numa rocha, com o fígado à mostra, enquanto aves, provavelmente corvos ou águias, ficam bicando o seu fígado constantemente durante o dia e durante a noite o fígado se regenera, ok? Sendo assim, esse mito do Ido, ele só será libertado muito depois pelo Hércules, aquele mesmo dos 12 trabalhos, mas isso muito posteriormente, senão ele ficaria lá de modo indefinido, eternamente, uma penalização extremamente rígida por essa contravenção, por essa híbris, por essa insolência com relação a algo transcendente, ok? Por outro lado, Eurípides, a peça que é elencada lá no material de vocês é Medeia, uma peça terrível, assim, pesadíssima, a história da Medeia, dessa anti-heroína, como o material de vocês diz, que mata os próprios filhos e como modo de vingança, de ódio pelo marido, o Jasão. É uma história terrível mesmo, já tive a oportunidade de assistir essa peça com atores excelentes e é de fato assim de arrepiar. Se vocês tiverem a oportunidade de ler essa peça ou de assistir, façam mesmo imediatamente, porque assistir a peça não, mas quando houver a oportunidade, assistam porque é uma peça assim, terrivelmente boa, ou boamente terrível, fica aí a critério de vocês. Mas o que tem na Medeia aqui? A Medeia são aspectos trágicos que ocorrem a partir da ação humana. Se para Ésquilo, o aspecto trágico vem de algo que transcende a nossa própria ação, o nosso próprio campo de determinação, para Eurípides, que é da Medeia, que acabei de explicar aqui para vocês em linhas gerais, é a ação humana que vai gerar algo trágico. Ou seja, o que você faz e deve se responsabilizar. Ou seja, o aspecto trágico que deriva das suas próprias ações. Sendo assim, a gente tem aspectos transcendentes, a ação humana, e no meio, aqui quem que você tem?
Édipo Rei, né, o Sófocles, que a gente viu na semana passada, que trata do destino humano, perdão. O que você não pode evitar, tá? Ou seja, aquilo de trágico que vai acontecer com você e que você não pode evitar. Esse terreno é abordado por Sófocles e Édipo Rei, então é a aula passada, aula 7. Quem não se lembrar, por favor, tome alguma coisa para memória, porque a gente viu na semana passada, ok? Sendo assim, pessoal, essas são as tragédias. Espero que tenham ficado assim, suficientemente claras aqui. Conto com a leitura de vocês para complementar tudo isso aqui. Por fim, abordaremos agora, em linhas gerais, as comédias, né? Entendam bem, pessoal, que o gênero comédia, até coloquei aqui a Divina Comédia bem do ladinho aqui para que vocês se lembrem. O Dante, quando escreve aqui esse livro, ele tinha chamado primeiramente somente de comédia, né? O amigo dele, o Boccaccio, né, que colocou a Divina na frente ali, porque a compreensão dele era que era comédia no sentido antigo, que é basicamente uma história que termina bem. É uma comédia, entendam sempre desse modo, não necessariamente com aspectos risíveis, com momentos risíveis, essa coisa pastelona e tal, mas é uma história que termina bem, né? O happy end, né? Essa coisa que o cinema de Hollywood já explorou a exaustão, né? A comédia romântica é uma história que necessariamente termina bem, ok? A mistura disso tudo, aí cada um vai lembrar de casos aí diferentes, ok? A tragédia é uma história que necessariamente termina mal, a comédia termina bem, a Divina Comédia termina bem, porque o Dante, lá no último canto da Divina Comédia, no paraíso, ele está diante do próprio Deus, tem uma visio Dei, uma visão de Deus, terminou muito bem para ele, que buscava exatamente isso, ok? Sendo assim, toda comédia tem esse enredo, digamos assim, fundamental, essa estrutura fundamental. Lá no livro de vocês, eu peço que vocês acompanhem, lá na página 42, pausem o vídeo e leiam lá na página 42 o que é dito a respeito, fundamentalmente, das comédias, ok? Pressuponho que você pausou, né? E retornamos agora, então, com a explicação. Lá está dito fundamentalmente que as comédias serviam sobretudo para fazer críticas sociais, ok? Isso é fundamental mesmo, né? Toda comédia, em maior ou menor medida, estabelece algum tipo de crítica àquilo que é oficial, àquilo que é estabelecido. Por essa razão, até hoje, comediantes imitam grandes autoridades, grandes figuras religiosas, por exemplo, que comportam uma autoridade espiritual, ou grandes políticos com uma autoridade estabelecida, institucionalizada, ok? Toda figura de proeminência é facilmente parodiável, né? Você constrói uma paródia facilmente por alguém que represente uma autoridade alta. Tá? Sendo assim, a comédia serve sobretudo para isso, para fazer críticas a grandes figuras. Né? E vocês vão perceber, é dito isso no material, nesse trecho que vocês leram, que essas críticas eram feitas a todos. Né? Aristófanes tem uma peça, As Nuvens, em que ele tira sarro de Sócrates, o maior filósofo, o primeiro grande filósofo. Depois virão Platão e Aristóteles, que estudaremos ainda nesse ano, mas Sócrates, né, foi o grande filósofo ali daquele momento, e o Aristófanes tira sarro dele, ou seja, ele faz críticas a todo mundo. E a Lisístrata, que é a peça citada aí, é uma peça que tira sarro justamente dessa ideia da valentia, da guerra enquanto um elemento de virilidade e tal, e como uma grande guerra foi solucionada, como vocês vão ler daqui a pouco, de modo mais ou menos risível, digamos assim, né? E pouco heróico, né? Para dizer no mínimo. Então acompanhe a história da Lisístrata lá, que é assim, algo engraçado, né? Não engraçado para nós modernos, assim, não da mesma forma, a gente tem um senso de humor muito diferente, mas se você comparar com aquele tipo de heroísmo que nós vimos em Homero, por exemplo, a guerra, a Ilíada e tal, e comparar com o modo como essa guerra foi solucionada, vocês vão perceber o que é uma comédia, ok? Sendo assim, pessoal, a aula de hoje foi essa. Comentei com vocês, então, e englobei os 3 grandes tragediógrafos a partir de 3 conceitos, e finalizamos com as comédias, né, a partir daquilo que é citado no livro de vocês. No PSS do ano passado caiu uma questão inteira sobre o Édipo Rei. Eu achei estranha essa questão, porque considero que abordar o enredo do Édipo Rei não era propriamente um assunto de filosofia. Mas tudo bem, não era uma questão difícil. Por essa razão, eu peço uma certa atenção de vocês com relação aos enredos dessas 3 tragédias citadas aqui nas 2 últimas aulas, né, a aula passada e essa,
para que vocês não sejam pegos aí de surpresa se porventura uma outra questão, eu acho improvável, mas é possível. Eu acho improvável que em 2 anos seguidos enredos de tragédia sejam cobrados assim na sequência no PSS. Por via das dúvidas, vale a pena vocês darem uma olhada nos enredos ali. Tudo bem? Qualquer dúvida no Classroom ou por e-mail, sempre estou à disposição de vocês. Forte abraço, até logo.